capítulo 12. Glória a Deus, né? Deus é bom. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, a nossa devocional de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, queridos, é bem rapidinho, são 20 versículos só, mas eu quero, e é bem tranquilo, então me dá aí 10 minutinhos da tua atenção. Diz assim, ó, se você puder compartilhar, já compartilhe esse vídeo também, para pessoas serem abençoadas, que eu creio que Deus tem uma palavra muito especial para o nosso coração nessa manhã. Diz assim, ó, versos 1. Então o Senhor disse a Abrão, aqui ainda ele chamava Abrão e não Abraão, tá? Ele era só o Abrão. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e sai da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse primeiro versículo, queridos, ele é muito significativo, porque fala de uma chamada de Deus para Abraão a caminhar pela fé. Porque se você for vendo, Deus chama ele para ele abrir mão de toda a segurança que ele tinha, porque quando ele fala assim, ó, e disse o Senhor a Abraão, sai do meio da sua terra, puxa, como é que você sai da sua terra? Tudo bem, eu saio da minha terra, mas eu vou para onde? Não, para uma terra ainda que eu vou te mostrar. É muito subjetivo, né? Muito pouco claro, né? Sai da tua terra, do meio dos seus parentes. Os parentes normalmente trazem a ideia de segurança, né? Estou no meio da minha família. E da casa do seu pai, mais ainda, né? E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, observe que aqui talvez a grande força que está por trás, o grande mistério que está por trás de tudo isso é o quê? Justamente essa coragem, né? Essa fé que Abraão teve de abandonar tudo isso, abandonou a sua terra, abandonou seus parentes e deixou os seus pais para ir para um lugar sequer que ele sabia para onde estava indo. Por quê? Simplesmente porque Deus o chama. Então, eu quero pontuar aqui essa ação de fé de Abraão, né? E versos 2, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Observe o que o Senhor está dizendo, assim, ó, se você crer, se você tiver fé, se você quiser deixar toda essa segurança que você tem hoje, né, e se garantir em mim, né, tiver a sua segurança em mim, acreditar naquilo que eu estou te dizendo, então eu vou abençoar você, eu vou fazer você um homem prolífero, eu vou fazer que o seu nome seja famoso, eu abençoarei você, suas descendências, todos eles serão abençoados. Versos 4, difícil, né, irmãos? Para pensar, quantos de nós deixaríamos nossa terra, nossos parentes, nossa casa, nossos pais, né, em busca de... para ir, sabe Deus para onde? Imagina você olhando para sua esposa, para os seus filhos, gente, nós vamos sair daqui da nossa terra, vamos sair daqui do meio da nossa família, dos nossos parentes, mas tudo bem, pai, nós vamos para onde? Eu não sei ainda, né? Mas como não sabe? Né? É bom? Também não sei, é Deus que está mandando, foi mais ou menos isso que aconteceu. Versos 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Você vê como sempre tem loucos, né, gente? Não há um louco sozinho, sempre tem um louco acompanhado, porque tem um sobrinho que decidiu ir junto. Foi com ele. Abraão tinha 75 anos. Gente, ele estava com 75 anos quando ele aceitou esse desafio. Então, para pensar, uma pessoa de 75 anos é uma pessoa que estava com a sua vida estabilizada. A Bíblia fala que ele tinha bens, ele tinha servos, servas, tinha animais. Ele estava estabilizado. Então, ele não era alguém que, não, deu errado na vida e deixa eu tentar alguma coisa. Não. Então, realmente, alguém que creu e pela fé e aceitou o desafio que Deus fez a ele. Tá? Então, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento. Betel, a oeste de Ai, a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Então o que acontece aqui? Abraão, queridos, Deus leva ele para onde? Para Canaã. Olha só, Deus tira ele, sem dizer para onde ia levar, Deus conduz ele pela fé a Canaã. O que representava Canaã e o que representa Canaã? Canaã era a terra da promessa. É como assim, ó, se você confiar em Deus, Deus vai te conduzir para a promessa. Deus vai te conduzir para o lugar onde Ele sempre preparou para você, onde já era para ser teu, era para ser meu, onde nós vamos ser abençoados, onde é Deus que quer que nós estejamos neste lugar. Então observe que quando confiamos em Deus, Deus vai conduzir, mesmo que a gente não saiba para onde estamos indo. A exemplo,
neste momento ímpar que todo mundo está vivendo, né? De coronavírus, enfim, todas essas questões de nível mundial, econômico, enfim. Nós não sabemos para onde estamos indo, mas se confiamos no Senhor, se a nossa fé está nele, Ele vai nos conduzir para a nossa Canaã. Sim, Ele vai conduzir para o melhor lugar, para o lugar onde Ele preparou para mim, para você. Eu quero que você enche o teu coração de fé nessa manhã e acredite nisso, tá? Agora, olha só o que aconteceu. Chegando ali, irmãos, tá? Ele, talvez no coração de Abraão, ele esperava o quê? Uma terra, né, abençoada, e realmente era uma terra abençoada, mas que tivesse desabitado. E ele chega lá e já estava habitado. Ali o texto fala que, né, Canaã já estava habitado, já havia um povo ali habitando. Só que acontece que este povo, queridos, né, não era o povo escolhido de Deus para aquele lugar. Para aquele lugar, o povo escolhido de Deus era o povo de Abraão, né? Era o povo de Deus. Então, o que Abraão faz agora? Né? Agora no versos 10 diz assim, tá? Houve fome naquela terra, houve uma crise, houve uma pandemia, houve uma escassez, houve fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse Sarai sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, é bonita, esta mulher é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu Abraão e a corte com grave doença por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para providenciarem o necessário para Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Queridos, o que aconteceu? Tenta entender comigo o cenário. Então Deus chama Abraão, de uma forma sobrenatural. Abraão, pela fé, aceita o desafio de ir com Deus. Deus o leva para Canaã, para a sua terra da promessa. Chega ali, tem um tempo de crise. Mesmo sendo o lugar onde Deus quer que você esteja, há um tempo de crise, há um tempo de justiça de Deus sobre a face da terra. Quem sabe essa crise era até para expulsar os outros moradores, para que Deus entregasse para Abraão, não sabemos. Mas enfim, havia fome, houve fome. Mas o que acontece? Abraão, em vez de continuar com aquela fé que teve, ao deixar sua família, sua casa, os seus familiares, e confiar em Deus, a Bíblia fala assim que ele desce para o Egito. Por quê? O Egito, por causa do rio Nilo, era um lugar próximo, não havia fome lá. Só que o Egito, queridos, Deus não tinha mandado Abraão para o Egito. Foi Abraão que quis descer ao Egito. Veja que até Canaã Deus leva ele, mas até o Egito ele vai sozinho. Significa o quê? Nós vemos aqui duas facetas na vida de Abraão. Este homem que Deus chamava de amigo, um homem segundo o coração de Deus também, como Davi. Este homem agora cheio de fé, pai da fé. O que a gente vê? A gente vê um homem que tem fé e ao mesmo tempo não tem. Um homem que teve fé para largar tudo aos 75 anos de idade, pegar sua família, suas coisas, seus animais, seus bens, mas não teve fé para crer que Deus ia cuidar dele. E faz o quê? Tenta então, a partir do meio do caminho, então tenta seguir a sua vida com as suas próprias pernas, olhando o que seria aparentemente melhor para ele, e vai para o Egito, desce para o Egito. Descendo no Egito, ele já sabe que ele vai ter problema lá. Porque ele já sabe que chegando lá, ele tem a sua esposa, que é bela, formosa, e que os egípcios vão olhar para ela e vão querer desejá-la, vão querer levar ela. Então, ele já entra, né? Olha só, quando você é conduzido por Deus, Deus te assegura. Quando você é por você mesmo, você começa a tentar se assegurar. Só que às vezes para se assegurar onde Deus não te mandou, você é obrigado a abrir concessões. Então, o que Abraão começa a fazer? Abraão começa a mentir. A primeira coisa que Abraão faz é mentir, gente. Já começa mentindo, né? Mentindo acerca da sua esposa, acerca da sua própria vida, tá? Então, o que acontece, queridos? O que a gente vê aqui? Um homem cheio de fé, ao mesmo tempo, no momento da sua vida, sem fé nenhuma. A ponto de ir para o Egito, a ponto de submeter as coisas do Egito, a mentir, né? A colocar sua esposa nas mãos de outro homem, tá? A ser beneficiado com isso, porque ele ganhou dinheiro com isso. Então, a gente vê o quê?
a coisa humana, né? Assim, um lado humano do ser humano, Abraão, agora olhando as suas vantagens, o que ele poderia, querendo poupar a sua própria vida, querendo ter lucro com isso, mas com base no quê? Em mentiras, em engano, tá? E colocando em risco a segurança da sua própria família, no caso, sua esposa. O que acontece, queridos? A Bíblia fala assim que Deus se levanta contra isso. Graças a Deus que Deus protege, né, Abraão e sua família, e Deus agora faz então com que um mal chegue àqueles egípcios, aquelas pessoas, a ponto de descobrirem a mentira de Abraão. E agora, o que acontece? Eles são expulsos do Egito, queridos. Na verdade, Abraão foi deportado do Egito. Abraão falou assim, ó, sai daqui, né? Nós não queremos, olha o mal que você trouxe para nós. Queridos, olha o mal que um crente faz, que um cristão faz, quando ele está na sua própria caminhada, né? Quando ele sai da vontade de Deus e vai para a sua própria caminhada, além de fazer mal para si mesmo, faz mal para as outras pessoas, né? E o que acontece então agora? Então agora ele é convidado a sair do Egito, né? Para quê? Por quê? Porque ele trouxe maldição para aquele local, né? Tudo bem, ele sai ainda com presentes, ele sai ainda mais rico, né? Mas eu quero só chamar aqui a atenção no capítulo 12 para essa característica, né? Porque é a mesma nossa, nós somos assim também, nós somos chamados para andar com Deus, e há momentos da nossa vida que nós estamos cheios de fé, e nós avançamos, nós crescemos, nós fazemos coisas sobrenaturais, Deus nos leva a lugares jamais imagináveis, que estaríamos, prospera a nossa vida, mas quando nós passamos por uma prova e não confiamos também nessa prova, que Deus é conosco, e que Deus está conosco, e que Deus vai cuidar de nós, tá? É a hora que a gente começa o quê? A querer usar a nossa sabedoria, a nossa própria força para conduzir a nossa vida. Por que eu estou falando isso, queridos? A palavra do Senhor diz assim, em Coríntios capítulo 5, verso 17, Deus nos chamou para caminhar com Ele por fé e não por vista. Se você quiser caminhar com Deus por vista, você vai falhar na sua fé. Porque por vista você vai ver a fome, você vai ver a pandemia, você vai ver... Tá? Nesse exato momento, gente, quem tem dinheiro está indo para alguma ilha, né, da Bahamas, alguma ilha do Caribe, algum lugar paradisíaco, ou para um bunker. Por quê? A fé dele está nos recursos deles, né? Está na força humana. Mas o que Deus quer que nós aprendamos nesse capítulo 12, que é um capítulo de chamado, onde ele é chamado para caminhar com Deus, que ao mesmo tempo que aquele homem foi chamado e recebeu fé suficiente, partiu em fé e andou em fé e chegou em fé na Canaã, seguro, mas a primeira prova que veio na Canaã, ele agora então, como se ele não confiasse em Deus, que Deus estava no controle, desce para o Egito, causa todo um transtorno, mente, engana, leva maldição para aquela nação, tá? E agora é o quê? E é então expulso daquele lugar, né? Ele é deportado daquele lugar. Que coisa feia, que coisa terrível. Ele é desmascarado, a mentira dele é desmascarada. Olha só, é aquela coisa do crente que é desmascarado, do cristão que é desmascarado, né? Da sua mentira. Queridos, são coisas que nós não podemos aceitar na nossa vida. Nossa vida cristã não podemos aceitar. Precisamos saber bem quem nos chamou, saber bem que esse que nos chamou, não importa se ele não nos mostrou por vista para onde nós estamos, mas a nossa fé sabe que ele vai nos levar a comer o melhor dessa terra e nos levar para a nossa Canaã, a nossa fé. E não vai ser momentos de fome, de crise, de instabilidades que vai fazer com que nós então retomemos as rédeas da nossa vida. Não, se tivermos fé para começar, nós vamos ter fé para terminar. A minha oração nessa manhã é o seguinte, que você tenha fé para terminar o que Deus começou na sua vida, que você tenha fé para ir até o final, porque Deus sabe o que é melhor para você. Que você não se permita abrir concessões no meio da tua caminhada que vai te levar à destruição, à derrota e às deportações e às expulsões, né? E vergonhosas, porque Abraão passou vergonha, Abraão foi envergonhado, né? Eu digo para você, Deus não foi envergonhado porque Deus não pode ser envergonhado, né? Porque Deus é Deus, mas Abraão passou vergonha, né? Então assim, que eu não tenha que passar vergonha, que você não tenha que passar vergonha, mas pelo contrário, que nós sejamos abençoados como a promessa de Deus a Abraão, eu te abençoarei aonde você estiver, e eu quero que você creia nisso, eu quero que você receba essa palavra no seu espírito, e eu quero orar por você nessa manhã. Pai, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã nessa manhã, e eu declaro no poderoso nome de Jesus Cristo, que cada um seja edificado em sua fé, cada um seja, Senhor meu Deus, promovido em sua fé, de forma sobrenatural, Pai querido, para que possam ver, Senhor meu Deus, Pai querido, do grande livramento do Senhor e a grande condução do Deus Todo-Poderoso nesse momento muito difícil para todos, mas que todos
todos creiam, Senhor, que não importa para onde, mas que Deus está nos conduzindo para a nossa Canaã, Senhor. Tanto seja a nossa Canaã celestial como a nossa Canaã terrestre. Deus está guiando o seu povo. E quando Ele guia, Ele cuida. A fome é promovida sobre toda a terra, Pai querido. Mas, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que sustenta e provê sempre. Pai, não é uma pandemia, não é uma crise que vai impedir que sejamos providos por Ti. Que a nossa fé traga à existência o que não existe e libere sobre cada um de nós, Senhor, meu Deus, toda promessa de Deus nesta manhã. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Receba no teu espírito essa palavra, receba sobre você essa palavra e que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito profunda em nome de Jesus, tá bom? E deixa eu